Só que nós vamos ler a partir do versículo 7 até o versículo 10, tá? Vamos ler mais esses dois versículos. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. São palavras do apóstolo Paulo. Segunda Coríntios 12, 7 a 10. Para que me não exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais, acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Servo de Deus não está acima do sofrimento. O servo de Deus não está acima do sofrimento. Tem gente por aí que diz que quando a gente aceita Jesus Cristo como Salvador, Deus, como assim um passe de mágica, remove qualquer tipo de sofrimento da nossa vida. Isso não é verdade, a Bíblia não diz isso. Eu não sei de onde tiraram essa ideia. E olha, para falar a verdade, tem muita gente por aí enchendo o bolso, literalmente vendendo esse falso ensinamento que não está na palavra de Deus. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo que serviu ao Senhor de uma maneira tão intensa, pregando o Evangelho por todo o mundo conhecido daquela época, praticamente toda a parte do Império Romano ali, próximo ao Oriente Médio, na Itália, na Grécia, na Turquia. Ele esteve pregando o Evangelho e ele mesmo declara que nenhum outro apóstolo serviu a Deus da maneira que ele serviu, só que ele não estava, de maneira alguma, se pavoneando disso, porque ele diz que serviu dessa forma pela graça de Deus, né? Foi Deus quem o capacitou a isso. Mas esse apóstolo que serviu tanto a Deus, como diz nesse texto aqui da palavra de Deus, que recebeu muitas revelações de Deus, muitos ensinamentos ele recebeu diretamente de Deus. Lá na Epístola aos Gálatas, ele declara que o evangelho que ele pregava, ele não recebera de homem algum. E quando ele fala em evangelho, não era só o evangelho da salvação, era todo o conjunto de ensinamentos da fé cristã, né? Ele declara lá em Gálatas que não recebeu de homem algum, mas diretamente do Senhor Jesus. E nós vemos aqui o apóstolo Paulo confessando que tinha um espinho na carne, algum tipo de sofrimento físico. Ele não diz aqui que tipo de sofrimento físico era esse. Ele só declara que era um espinho na carne, era algo que não o deixava em paz, né? Acho que todos nós já tivemos literalmente algum espinho cravado, né, em algum lugar, né?
seja de alguma planta, seja de ouriço. Há muitos anos atrás eu estava nadando lá perto, aí no final de Itaipu, né? Cansei, fui descansar assim, em cima de umas pedras onde dava pé. O que tinha lá? Ouriço, um monte. Pisei. Aqueles espinhos do ouriço, né? Aí eu dei aquele pulo, nadei assim para umas pedras, para me segurar nas pedras, que no chão não dava para pisar. O que tinha nas pedras onde eu me segurei? Ouriço. Fiquei cheio de espinhos na carne, né? E olha que coisa, o nosso corpo sente o objeto estranho ali na carne da gente. E a gente não esquece. Nós não esquecemos que estamos com um espinhozinho na carne, que é o tempo todo aquilo incomodando, doendo, né? Às vezes até inflama, às vezes até infecciona. Eu acho que, não sei se vocês tiveram essas experiências com espinhos de ouriços, mas com algum tipo de espinho, eu sei que todo mundo já teve essa experiência e sabe disso. É o espinho ali o tempo todo incomodando, né? Incomodando, aquela dorzinha chata, fininha ali no lugar, sempre ele lembrando, estou aqui, estou te perturbando. Por isso que o apóstolo Paulo comparou esse sofrimento físico, que não cessava, por isso que ele comparou a um espinho na carne. Sofrimento físico que volta e meia o incomodava, como um espinho fincado na nossa carne. E, além desse sofrimento físico, dessa enfermidade crônica, que nós não sabemos qual era, porque ele não diz qual era, ele também tinha um sofrimento espiritual. Diz que o mensageiro de Satanás aproveitava esse sofrimento físico para esbofeteá-lo, para injuriá-lo, né? Aproveitava esse sofrimento físico, né? Provavelmente jogando pensamentos na mente dele a respeito disso. Mas ele dizia, não, tudo bem, serve para lembrar que eu sou um homem como outro qualquer. Serve para que eu não me exalte por causa desse meu relacionamento com Deus, por causa da maneira que Deus me usa, serve para isso. Mas o fato é que fazia eles sofrer muito. Fazia eles sofrer muito, né? O servo de Deus sofre. Quem aqui disser que não sofre, eu não enfrento nenhum sofrimento, nunca enfrentei ou nunca enfrentarei, está com algum problema para discernir a realidade. Pode ser que agora, nesse momento, não esteja atravessando nenhum sofrimento, mas já atravessou. E se a gente olha para trás, a gente vê tanta coisa que a gente já atravessou e ainda vem mais. Que isso, pastor? Você tem que profetizar. Você tem que profetizar coisas boas. Meu irmão, profetizar não é isso não. Pela Bíblia, profetizar é anunciar a palavra de Deus. O que essa turma por aí chama de profetizar é querer dizer alguma coisa boa que de alguma maneira mística se torne realidade. É esse pessoal também que não tirou da Bíblia, não sei de onde tirou, que crê que as palavras por si só têm poder. Aí vira para o outro assim, eu vou profetizar agora, olha, você vai se dar bem, você vai ficar bom desse joanete que você tem, você vai ganhar na loto sozinho, olha só. Crente que anda jogando na loto, que história é essa? A Bíblia não ensina que a gente tem que trabalhar com as próprias mãos para o sustento da gente. Não é jogando, não. Mas eu profetizo que você vai ganhar na loto, eu profetizo que você vai achar um cara muito legal para casar, e só diz coisa boa e diz que vai se tornar realidade na vida daquela pessoa. Eu profetizo que você não vai mais sofrer. E tem crente que acredita nisso. Aí depois essas coisas não dão certo, não funcionam e ficam decepcionados com Deus, como se o culpado fosse Deus. O culpado não é Deus.
Deus nunca prometeu, a Bíblia não diz nada disso. Culpado é aquele crente que se acha e chega lá, eu vou profetizar, não sei o quê, está sabendo nada da Bíblia, está sabendo nada da palavra de Deus, está fazendo coisa errada e muitas vezes prejudicando a vida de outro crente, muitas vezes prejudicando a fé de outro irmão em Cristo. Nós vemos aqui apóstolo Paulo, um sofrimento físico, uma enfermidade. E se ele passou por isso, é porque qualquer crente também atravessa problemas, também atravessa enfermidades, também passa por períodos de sofrimento. Mas há uma diferença. Apesar de nem sempre Deus nos atender como nós gostaríamos, né? Ele pediu a Deus 3 vezes que Deus o curasse. Deus atendeu a oração dele? Não? Eu acho que atendeu sim. Só que não atendeu como ele pediu. Não é? Da maneira que ele pediu. Nisso aí vocês têm razão, né? Nisso vocês têm razão. Vocês estão atentos ao texto da palavra de Deus. Ele não atendeu como Paulo queria. 3 vezes Paulo orou pedindo o quê? Cura. Deus atendeu a oração dele sim, mas não com a cura. A enfermidade continuou. Como é que Deus atendeu a oração dele? Dizendo para ele, falando para ele, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você. A minha graça é suficiente, Paulo, para tudo na sua vida. A graça de Deus é suficiente em nossas vidas para tudo. Deus tem sido tão bom. Né? Os cultos de oração na quarta-feira, a gente sempre começa fazendo o que diz aquele hino. Quantas bênçãos, né? Nós começamos sempre os cultos de oração agradecendo a Deus as bênçãos. E aí nós temos oportunidade de contar compartilhar o que Deus fez conosco naquela semana. E toda quarta-feira são tantas bênçãos, né? Nós não deveríamos nos surpreender com Deus. Deus é infinitamente misericordioso, mas nós sempre ficamos surpresos, né? Com as misericórdias de Deus, com a bondade de Deus. Tanta coisa boa, né? Teve uma quarta-feira, algumas semanas atrás, que nós passamos o tempo quase todo do culto contando as bênçãos. Os irmãos chegaram aqui trazendo tantas bênçãos para contar, né? Deus é assim, Deus é misericordioso, mas mesmo quando Ele não atende às nossas orações do jeito que nós pedimos, Ele está atendendo. Ele está nos dando da sua graça. E a sua graça é bastante para nós. Mesmo que Ele não cure a nossa enfermidade, mesmo que Ele não resolva o nosso problema de relacionamento familiar, mesmo que Ele não resolva o nosso problema financeiro, mesmo que Ele não resolva, seja lá qual for o tipo de sofrimento que nós estejamos carregando, mas a graça de Deus está lá conosco. O favor de Deus sempre nos acompanha. E isso é o mais importante. E essa graça de Deus nos é suficiente, em primeiro lugar, porque a graça de Deus nos traz a segurança da vida eterna. A graça de Deus é que nos traz a salvação por meio de Jesus Cristo. Deus está dizendo aqui para Paulo, a minha graça te basta. Ele está se referindo a isso. O que é graça? Favor de Deus que nós não merecemos. Às vezes nós falamos assim, em relação a alguma coisa, né, que a gente acha que é direito nosso, aí nós falamos, eu também mereço isso porque eu também sou filho de Deus.
engano nosso. De Deus, a Bíblia diz que nós não merecemos nada, porque somos pecadores. Tudo que recebemos de Deus é por causa da misericórdia de Deus, é a sua graça que nos proporciona, é o favor de Deus para nós que nós não merecemos, porque Ele nos ama, apesar de nós sermos pecadores, Deus nos ama e usa de misericórdia conosco. Lá em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, o mesmo apóstolo Paulo declara isso, porque pela graça sois salvos, por meio da fé em Cristo, né? Isto não vem de vós, é dom, é dádiva de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A graça de Deus, por meio de Jesus Cristo, por meio do sacrifício de Cristo, é que nos traz perdão para os pecados, é que nos traz essa certeza da salvação, nos traz essa certeza da vida eterna com Deus. A nossa vida aqui um dia passa, um dia termina. Tenhamos sofrido aqui muito ou pouco, mas a nossa vida aqui nesse mundo um dia termina. E na eternidade, como é que vai ser a sua vida? Vai ser vida de sofrimento na eternidade, sem fim? Ou vai ser vida de alegria, de consolo sem fim, na presença de Deus, de uma glória indescritível? Porque a Bíblia fala sobre isso. Jesus diz que quem não crê nele de todo o coração, quem não o recebe, quem não se submete a ele, já está condenado. Mas Jesus também diz que quem crê nele não entrará em condenação. E mais, ele diz, já passou da morte para a vida. É a graça de Deus. Merecemos condenação, mas Ele providenciou a salvação. Jesus veio, lá na cruz, sofreu o castigo pelos nossos pecados, só Ele podia fazer isso. E agora, quando nós cremos nele de todo o coração, colocamos a nossa fé nele, nos arrependemos de nossos pecados, pela graça de Deus, favor imerecido, nós recebemos a vida eterna no céu. E lá no livro de Apocalipse, no capítulo 20, diz que Ele enxugará de nossos olhos toda lágrima. E diz que lá não haverá mais morte, mais dor, não haverá mais sofrimento. Há um livro muito interessante, Fato Real. Uma jovem chamada Joni, não sei quantos já leram esse livro, o livro se chama justamente Joni. Uma jovem talentosa, bonita, estudando, promissora, na praia mergulhando, não viu direito a profundidade, bateu com a cabeça quando mergulhou e quebrou aqui justamente na região cervical, né, aqui no pescoço, região cervical. Partiu aqui a vértebra de tal maneira que rompeu os ligamentos dos nervos. Ficou tetraplégica. Ficou profundamente infeliz. Vivia muitos anos assim. Foi vítima de charlatãs que prometiam cura para ela. Cada vez mais triste, cada vez mais infeliz. Um dia ela aceitou Jesus como Salvador. E ela dá testemunho nesse livro como a vida dela se encheu de alegria. Jesus não a curou desse problema, ela continuou tetraplégica, mas ela disse, meu coração se encheu de alegria. E eu tenho certeza que quando eu estiver diante de Deus, eu estarei em pé.
E aí ela passou a pregar o Evangelho, se tornou artista pastor, pintando com a boca, fazia quadros maravilhosos. A minha graça te basta. Foi bastante para ela, porque ela tinha certeza da salvação, tinha certeza da vida eterna, tinha certeza de que quando terminasse a sua vida aqui, tudo isso cessaria, seus sofrimentos todos ficariam aqui. E lá diante de Deus ela estaria de pé. A Bíblia fala também a respeito disso, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18. Olha o que a palavra de Deus fala a respeito disso, a respeito da eternidade com Deus, para quem tem já essa certeza da salvação pela graça de Deus. Romanos 8, 18. Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Que maravilha isso, né? Meu irmão, lembra disso. Se você estiver passando tristezas, aflições, lembre que essa nossa vida aqui um dia termina com todas essas tristezas, com todas essas aflições, e nós vamos para o céu para experimentarmos essa glória que há de ser revelada em nós, quando nós estivermos na presença de Deus. E tudo isso que nós estamos passando aqui, nem de perto pode se comparar a essa glória que nós vamos experimentar lá no céu. A minha graça te basta, disse Deus a Paulo, por causa disso. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Está doendo agora? Está. Mas vai passar. E vai passar por toda a eternidade. Vai passar para sempre, né? Na eternidade experimentaremos para sempre essa vida gloriosa, essa eternidade gloriosa na presença de Deus. Por isso a graça de Deus nos é suficiente. Mas a graça de Deus também nos é suficiente aqui, agora, no meio do sofrimento que estamos atravessando. Deus deixou muito claro, voltando aqui a 2 Coríntios, capítulo 12, Deus deixou isso muito claro para o apóstolo Paulo, que a sua graça não era só para a eternidade, não. A sua graça era para o presente momento, das aflições, das tribulações, dos sofrimentos. Versículos 9 e 10, ele declara isso de maneira muito clara. Ele disse, a minha graça te basta, por quê? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí o apóstolo Paulo entendeu, no final do versículo 10, ele diz, quando estou fraco, então que sou forte. Entendeu a tal ponto que ele dizia que nas fraquezas, no sofrimento, ele sentia prazer. Por quê? Porque ele era masoquista? Não, porque ele experimentava o poder de Deus atuando nele, capacitando-o a suportar tudo aquilo, e mais do que suportar, seguir em frente servindo a Deus, sendo útil a Deus, né? É como se o nosso sofrimento, é como se fosse o ponto de apoio para Deus apoiar o seu poder e agir em nossas vidas. Todo mundo conhece a alavanca, né? Aquele princípio da física muito interessante. Às vezes tem uma coisa muito pesada, você vai lá e não consegue mover aquilo. Aí você pega um ponto de apoio, algum objeto forte, comprido, para servir de alavanca, né? Apoia naquele pequeno apoio ali, coloca embaixo do obstáculo, aí você faz força na alavanca e aquele negócio se move. Paulo está declarando que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O poder de Deus age
em meio à nossa fraqueza. Meus queridos, muitas vezes nós precisamos perceber claramente, até mesmo experimentar como nós somos fracos, como nós somos limitados, como nós somos frágeis, para que o poder de Deus realmente atue em nossas vidas. Que também é a manifestação, esse poder da graça de Deus, porque nós não merecemos que o poder de Deus haja em nossas vidas, mas pela sua graça Ele age. Às vezes, quando está tudo bem, nós nos julgamos muitas vezes autossuficientes, não é verdade? Eu estou resolvendo, eu estou dando jeito em tudo, eu sou o cara, resolvo tudo, eu consigo solução para tudo na vida. Quando a gente bate de cara, dá de cara com aquele paredão terrível na nossa frente, não tem como voltar atrás, não tem como subir aquele paredão, não tem como empurrar, tirar aquele paredão, está ali, a gente bateu de cara ali, não tem para onde ir, não há o que fazer. Aí nós percebemos, é mesmo, essa situação terrível, não tenho o que fazer, não posso fazer nada. E aí Deus vem, atua, aí nós percebemos como somos frágeis, como somos pequenos, como somos limitados, como é grande o poder de Deus para nos fortalecer, para nos manter de pé, para nos manter seguindo adiante. Só o poder de Deus, né? Só o poder de Deus, só a graça de Deus. E era isso que estava acontecendo na vida de Paulo. Ele estava sofrendo muito, mas o poder de Deus atuando, e ele seguia em frente, consolado por Deus, fortalecido por Deus, alegrado por Deus. A carta aos Filipenses, que ele vai escrever mais tarde, estava preso, além da enfermidade dele, preso ainda, aguardando julgamento por ser pregador do Evangelho. E várias vezes ele diz nessa carta: alegrai-vos, né? Regozijai-vos no Senhor. Consolo de Deus, fortalecendo, alegrando o apóstolo Paulo. Por isso a graça de Deus é suficiente. A graça de Deus nos dá a vida eterna. A graça de Deus também é poderosa para nos fortalecer, nos ajudar nessa nossa jornada aqui, que tantas vezes nós temos que experimentar sofrimentos. Não vamos desanimar. Deus é misericordioso. Deus está conosco. Deus está nos consolando. Deus está nos fortalecendo com o seu poder infinito e surpreendente. Eu gosto muito, eu li uma vez uma ilustração de um caniço, uma historinha, uma vez eu li de um caniço, aquele bambuzinho fininho, não é aquela taquara grossa, não. Aquele caniço fininho, que às vezes a gente corta para pescar. Não sei quantos aqui já pescaram, não sei quantos aqui já pescaram de caniço, né? Porque agora quem vai pescar usa vara de fibra, de carbono, não sei o que, essa coisa toda, né? Às vezes eu fui pescar com os irmãos, né? Chegou um lá com vara de fibra de carbono, usando camarão de isca, não sei o que. Eu usei só aquela linha de fundo, né? Que a gente, assim, enrolado na latinha de Coca-Cola, lá humilde. Aquele irmão com a vara de fibra de carbono não pegou nada. E eu consegui vencer o concurso com 3 cocorocas, né? Mas aquele caniço de vara que era usada para pescar, crescendo junto de um carvalho. Carvalho é aquela árvore que fica grande, uma madeira forte, madeira nobre.
aquele carvalho olhava para o caniço e menosprezava. Você é tão frágil, essa varinha tão fina, tão magrinho aí, tão fininho. Você é muito frágil. Qualquer coisa te quebra, qualquer pessoa que chegar aqui que quiser vai te pegar, vai te quebrar. Olha como eu sou grande, como eu sou forte. A minha madeira nobre, os homens, os seres humanos gostam da minha madeira e usam para coisas tão nobres. Um dia caiu uma baita de uma tempestade terrível. É daquelas com aquele vendaval e tal, aquela coisa toda. Aquela ventania terrível. O caniçozinho se dobrava no vento, o vento açoitava o caniço para lá e para cá. Terminou a tempestade, o caniço se arrumou, ficou de pé de novo. O carvalho estava arrancado pelas raízes. A graça de Deus nos é suficiente, e é quando nós estamos fracos, percebemos a nossa fragilidade, é que o poder de Deus realmente age em nós. Deus nos capacita a resistirmos ao sofrimento, mesmo em nossa aparente fragilidade, meus queridos. Vamos confiar sempre na graça de Deus. Vamos seguir em frente, que a sua graça nos é suficiente. Sua graça está presente em nossas vidas. E se alguém está aqui ou assistindo o culto pela internet, ainda não tem a graça de Deus em sua vida, olha, a graça de Deus está aí para todos, basta você querer, basta você realmente crer em Jesus de todo o seu coração e submeter a sua vida a Jesus, fazer de Jesus o Senhor da sua vida, arrependendo-se de seus pecados. A fé tem esses dois aspectos: crer, e quem crê se submete. Então arrependa dos seus pecados, creia em Jesus de todo o coração, entregue sua vida para Jesus, confie na graça de Deus. A graça de Deus vai te salvar, a graça de Deus vai te fortalecer, e você vai seguir por essa vida afora até chegar a essa eternidade gloriosa com Deus. Aceita Jesus como seu Salvador. Vamos orar.